Oi Maria, vamos hoje conversar um pouco sobre os salmos que estão no centro, no coração da liturgia das horas. Então os salmos são a oração do povo de Deus, é a oração que o próprio Espírito Santo, ele através dos salmistas, nos ensina como rezar. Então é o próprio Deus rezando em nós, quando rezamos os salmos. Então Deus, o Espírito de Deus coloca em nossos lábios, em nossos corações, a oração que levamos a Ele. E nos salmos há essa riqueza de emoções, de sentimentos, de sentidos, de significações, é uma riqueza maravilhosa. Então encontramos nos salmos aqueles hinos maravilhosos de louvor, de gratidão ao Senhor. Encontramos também aquelas súplicas dolorosas, profundas da alma. Encontramos também alguns sentimentos que nos deixam um pouco perplexos, parecem sentimentos tão negativos, desejo de vingança contra o inimigo, então que nos confundem. Então precisamos ter uma clareza, uma compreensão em como rezar estes salmos que são mais difíceis, porque os salmos de louvor, de ação de graças, ou os salmos de súplicas em sofrimento, numa enfermidade, isso nós não temos dificuldade em compreender. Mas também tem os salmos mais históricos que narram fatos da história da salvação, também que exigem um pouco de conhecimento da nossa história da salvação. Então existem alguns princípios que podem nos nortear ao rezarmos, principalmente esses salmos que exigem um pouco mais do nosso entendimento. Então eu quero conversar um pouco sobre isso ao longo desses vídeos, ajudar um pouco nesse entendimento, principalmente destes salmos que exigem um pouco mais da nossa compreensão. Mas antes disso, só alguns princípios básicos, mais práticos também da maneira de rezar, então a liturgia das horas. Compreendemos que o Saltério, que é o livro dos Salmos, na Sagrada Escritura, são 150 salmos, né, como sabemos. A grande maioria deles foram atribuídos ao rei Davi. E para a liturgia das horas, a Igreja separou então, a partir do Concílio Vaticano II, eles estão estruturados em 4 semanas. Então são as 4 semanas do Saltério. Isso significa que o fiel que reza a liturgia das horas diariamente, ao ciclo de 4 semanas, ao fim de um mês, terá rezado todos os salmos da Bíblia. A princípio, porque nesse Saltério, que foi elaborado a partir do Concílio Vaticano II, foram retirados 3 salmos. Então, na verdade, nós rezamos 147 salmos. São chamados, os salmos que foram retirados são chamados salmos imprecatórios, porque eles têm uma linguagem muito pesada, muito forte de vingança, e é mais difícil para o fiel compreender e rezar propriamente. Então, para facilitar a vida do fiel, a Igreja achou melhor remover estes salmos da liturgia das horas. E também, se você for observar bem, alguns versos de alguns salmos que estão na liturgia das horas, alguns versos foram removidos, também são chamados os versos imprecatórios pelos mesmos motivos. Então, este é o princípio básico. Então, em 4 semanas, nós vamos rezar todos os salmos. E nos próximos vídeos eu vou comentar um pouco então essa questão de como interpretá-los, principalmente estes salmos que nos exigem um pouco mais de conhecimento da história da salvação. Espero que ajude, Maria. Então, sigamos firmes nessa nossa vivência da nossa fé, unidas na oração da Igreja, com a alegria de Maria e a luz de Jesus no coração. Amém.